pessoal, meu nome é Ariela, eu sou aqui do canal Passos Paralelos e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês da nossa viagem para Ushuaia. Ushuaia é uma província da cidade da Terra do Fogo, ela fica na Argentina, é considerada a cidade mais austral do mundo ou a cidade do fim do mundo. A gente viajou em maio, agora, ficamos do dia 8 ao dia 12 e eu vou contar um pouquinho para vocês dos detalhes de todos os dias da nossa viagem. Então, no primeiro dia, como que foi pra gente ir, Primeiro a gente pegou um avião saindo de São Paulo, saímos daqui 10 horas da manhã. E aí nós chegamos em Buenos Aires, o voo durou aproximadamente 2 horas e 45. A gente chegou, era por volta de 15 horas da tarde. Lá em Buenos Aires a gente pegaria um outro voo, que foi para Ushuaia, tem um aeroporto direto na cidade. Esse voo durou por volta de 3 horas e 15 minutos. Então a gente chegou lá em Ushuaia, era 19h40 da noite, mais ou menos. Aí o que aconteceu, quando a gente chegou? Eu vou falar durante o vídeo, a gente fechou nossos passeios com a Brasileiros em Ushuaia. É uma agência de brasileiros que tem aqui os atendentes, que fazem aqui no Brasil, fecham os pacotes todos com a gente. E tem uma agência física lá em Ushuaia. Lá no aeroporto já tem uma agência deles também, então eles já ajudam a gente quando a gente chega, para tirar qualquer dúvida, eles também ficam lá. O nosso transfer foi com a Brasileiros em Ushuaia. Você tem essa opção, o transfer do aeroporto para o hotel que você for ficar. E o transfer, quando você fecha alguns passeios, depende dos passeios que você fecha, mas dependendo desses passeios, você pode ganhar o transfer como cortesia. Então, a gente fez o transfer com a Brasileiros em Ushuaia, foi uns 10 minutos mais ou menos do aeroporto até a cidade. Mas também, se vocês não fecharem o transfer, lá perto do aeroporto tem vários táxis, lá o Uber também funciona. Então, vocês conseguem tranquilamente ir com um desses meios para a cidade, não fica longe, tá? A gente ficou hospedado onde? A gente se hospedou no Hotel Mônaco. Esse hotel ele fica no começo da Avenida São Martim. A Avenida São Martim é a principal avenida ali da cidade, tá? Todas as lojas, as principais lojas, vocês vão encontrar lá, tá? E aí, o que aconteceu? A gente chegou na cidade, a gente não conseguiu fazer o câmbio aqui no Brasil. Até por conta da atual situação, creio eu, que tá a Argentina, o problema político e econômico que eles estão enfrentando, a gente não localizou em nenhum câmbio aqui no Brasil os pesos argentinos pra gente poder fazer a troca. Então a gente chegou lá só com real. Aí se vocês também forem trocar por lá, vocês têm algumas opções. Alguns hotéis têm o câmbio no próprio hotel. O nosso tinha essa opção, mas a gente não sabia disso. A gente foi e trocou na Brasileiros em Ushuaia. Então a agência da Brasileiros em Ushuaia, eles também têm a opção de fazer o câmbio pra gente. E a gente achou que era uma boa taxa, sabe? Ficou um bom câmbio para fazer essa primeira troca. Eu vou deixar aqui para vocês também o endereço da agência lá em Ushuaia. Então, o que acontece? A gente chegou, foi direto na agência Brasileiros em Ushuaia, eles funcionam até 11 horas da noite, o que é super bom, porque a gente já chegou à noite e ficou com medo de não ter onde trocar o dinheiro, já que no dia seguinte a gente já ia ter um passeio e ia precisar de dinheiro. Então a gente trocou lá. Aí a gente foi jantar, lá na cidade. Onde que a gente comeu? Foi na Ramon e Generales. É um restaurante bem típico de lá. A gente também vai deixar aqui pra vocês a localização. E o que a gente comeu? A gente comeu uma sopa de peixe e uma pizza que eles falam que é pizza da casa, Tem um nome lá, a gente vai deixar pra vocês também a foto que a gente tirou do menu deles. A sopa de peixe, eu vou falar que me surpreendeu um pouco, eu não dava nada, porque é uma sopa mesmo, gente. Ela é um caldinho com uns pedaços de peixe, mas ela tava muito saborosa. Agora a pizza, eu preciso dizer que deixou um pouquinho a desejar, porque pra mim parecia aquelas pizzas que a gente compra no mercado e faz em casa, sabe? Não tinha nada de muito especial. Mas foi bem em conta, assim, pra primeira noite. A gente gastou mais ou menos 21 mil pesos, incluindo o que a gente comeu e as bebidas. E normalmente quando vão para os lugares também já fica a dica, eles não costumam incluir na conta o serviço.
Então a gente sempre que ia pagar, a gente somava mais 10%, porque é legal a gente já fazer isso. É um costume, né, você pagar pelos serviços, 10% de gorjeta. Então esse foi nosso primeiro dia, depois a gente foi pro hotel. Eu acho que vale falar também que todos os lugares que a gente entrava tinham um aquecimento, tá? Lá é muito frio, a gente sentiu logo que a gente chegou na cidade. Então é bom também quando vocês forem já de avião já se preparar para chegar com roupa, porque lá normalmente é frio. A gente chegou, tava por volta de 2 graus na cidade, tava bem frio. Mas aí você chega no hotel, nos restaurantes, é tudo aquecido, então isso já facilita bastante. E vamos então para o nosso segundo dia. No segundo dia, a gente já começou com o passeio logo cedo. Buscaram a gente por volta de 7h30 da manhã para nos levar para a estação Ferrocarril Austral Fueguino. Nessa estação, a gente faz o passeio, o famoso passeio do trem do fim do mundo. Então é importante, por isso que a gente falou que trocou no dia anterior, porque é importante você levar dinheiro. Lá nessa estação, a gente paga pela passagem do trem em dinheiro, eles não aceitam outro meio de pagamento. Então a gente pagou a passagem do trem e já pagou também a entrada do parque que a gente iria depois, que é o Parque Terra do Fogo. Então deu 12 mil pesos por pessoa. Aí é o que acontece? Tem uma opção de vagão premium e a opção de vagão comum, tá? Tem uma diferença bem importante de valores, porque no vagão premium você tem refeição, vocês ficam uma mesinha assim para vocês dois, é mais privativo. Na comum você vai com mais pessoas dentro do seu vagão, entendeu? No passeio, a gente recebe fones de ouvido para ouvir sobre a história, né, da Terra do Fogo, sobre a história de Ushuaia. E é bem interessante falar, porque Ushuaia foi fundada a partir de um presídio. Então, o que acontecia? Tem toda uma questão de briga por terras que sempre teve entre a Argentina e Chile. E aí, o que a Argentina fez? Para garantir a supremacia das terras, eles instalaram um presídio em Ushuaia. Então lá, inicialmente a população era desse presídio e das pessoas que trabalhavam no presídio. E aí vocês pensem, um presídio num lugar extremamente frio, onde o inverno era extremamente rigoroso. Aí eles contam várias histórias que os presos, alguns tentavam fugir, mas normalmente eles voltavam para o presídio porque eles não aguentavam o frio, eles não resistiam ao frio, principalmente no inverno. Então eles preferiam voltar do que ficar passando frio fora de lá, porque nem tinha como ir andando, né, para um lugar muito longe. Contam também, né, tinha até nas fotos aqui que eu vou colocar para vocês, eles cortavam, né, as árvores, e aí pela altura do toco das árvores vocês conseguiam saber, a gente consegue saber o tanto de neve que tinha na época que aqueles presos cortaram. Então, eles cortavam rente à neve. Então, se os tocos eram maiores, é porque as camadas de neve eram maiores. Então, durante esse passeio, eles contam várias histórias no fone de ouvido. É bem legal ouvir, tá? O passeio dura cerca de 30 minutos. Ele tem um trajeto no total de 5 km e eles vão bem devagarzinho para a gente poder aproveitar a paisagem. E faz uma parada na estação Macarena. Nessa estação eles oferecem pra gente essa foto que a gente tira lá no começo, na entrada, bem nesse porta-retrato, tá? Essa foto custa 8.600 pesos, tá? A gente acabou pegando assim de última hora, a gente decidiu, achou que podia se arrepender, e aí a gente até conseguiu um descontinho, bem na hora que eles estavam oferecendo, na hora que a gente estava saindo da estação. E aí, no fim do percurso, a gente encontra, né, quem levou a gente pra lá, o pessoal da Brasileiros em Ushuaia tá esperando no fim do percurso com o ônibus pra levar a gente até o Parque Terra do Fogo. Aí, nesse trajeto, né, a gente foi até uma cafeteria bem bonitinha, lá a gente tomou um chocolate quente, comeu alguma coisa, lá também tem banheiro pra gente utilizar, e a paisagem lá também é maravilhosa, gente, bem gostoso. Aí a gente ainda fez outras paradas também, a gente parou no correio, que é onde normalmente as pessoas mandam aquele postal, né, do fim do mundo para alguma pessoa que gosta ou até para você mesmo, só que a gente pegou esse correio fechado para reforma, então a gente não conseguiu mandar esse postal. A gente parou também no Lago Roca e na Baía Lapataia. O Lago Roca é uma paisagem linda também, foi muito gostoso de ver, é uma parada bem rápida.
E a Baía La Pataia é o fim da Rota 3, né? Onde a gente tira foto naquela plaquinha lá. Também é um lugar bem icônico para você ir. E aí, esse foi o nosso passeio da manhã. A gente acabou emendando já em outro passeio. A gente chegou já na cidade, faltando pouco tempo, pra gente embarcar pro próximo passeio, que foi o Canal Beagle. A gente desceu lá no porto, e é bom sempre chegar uns 30 minutos antes do horário que tá marcado o seu passeio. Principalmente se você fechou com alguma agência, porque aí você vai ter que pegar o seu voucher e realizar a troca pela entrada, né? Você vai ter que ir lá, tem um quiosquezinho onde você vai trocar esse voucher. Se você for comprar na hora, então não tem tanta necessidade, é só você ir direto lá. Como a gente chegou cedo, a gente aproveitou e já foi na Secretaria de Turismo, porque como o correio tá fechado, e é no correio normalmente que carimba passaporte, os carimbos foram para a Secretaria de Turismo, o que foi muito bom pra gente. Por quê? Normalmente, quando tá lá nos correios, você paga por cada carimbo. Aí, como estava fechado para reforma e foi para a Secretaria de Turismo, lá os carimbos estavam de graça. Então, a gente fez vários carimbos. Acho que a gente até se perdeu um pouco na mão ali, a gente se descontrolou. Mas ok. Então, lembra de carimbar o passaporte. Então, o que aconteceu? A gente foi, embarcou no catamarã. Aí a gente recomenda chegar cedo para pegar um lugarzinho na janela, porque como é frio, assim, você vai poder circular pelo lado de fora do catamarã. Só que é muito frio, o vento é muito gelado, então normalmente a gente saía para ver alguma paisagem ou alguma das paradas que o catamarã fazia, e depois a gente voltava para se aquecer dentro do barco, porque, gente, realmente muito frio, viu? Ainda mais com o vento batendo no rosto. Então, se você pega um lugar na janela, mesmo dentro do barco, você consegue ver melhor a paisagem, tá? Aí, outra coisa. Eu achei um pouquinho cara a comida dentro do barco. Então, não sei vocês, é que a gente pagou por um café com leite e um alfajor, deu 7.300 pesos. A gente achou um pouquinho pesado. Mas, enfim, às vezes vale a experiência. Nesse passeio, eles também oferecem fotos. Então, logo no começo do passeio, eles falam que tem os fotógrafos dentro do barco e fica 25 mil pesos por todas as fotos que eles tirarem de vocês. Eu, particularmente, depois me arrependi de não ter pegado. Eu achei caro, tá? Se vocês forem converter, dá cerca de 130 reais. Mas aí vocês veem na hora se vocês vão querer ou não. As fotos que vão passando num telão, né? Eles colocam uma TVzinha que tem dentro do barco para você ir vendo as fotos que eles já tiraram. E aí vocês vê se vale a pena para vocês. Então, nesse passeio, o que a gente fez? Primeiro tem a parada no famoso farol, lá do Canal Beagle, tá? É uma paisagem muito bonita. A gente foi, tinha essas aves, que agora eu não me recordo o nome, mas eu vou pôr aqui no vídeo pra vocês. Tinha essas aves em volta do farol, que de longe parecem pinguins, mas não são pinguins. Mas também ninguém vai poder dizer se você não falar. E depois a gente também fez outra parada passando pela Ilha dos Leões Marinhos, tá? É bem bonito de ver, tá? Os leões ali, a gente faz uma volta assim pra ver eles. Só que já falo, gente, o cheiro é um cheiro muito forte mesmo de peixe ali por perto. Então a gente nem conseguiu ficar muito tempo perto, porque era um cheiro muito forte. A gente tirou fotos assim dos leões, mas logo a gente já entrou de novo no barco. E depois a gente ainda faz uma parada e a gente desce numa ilha, que a gente consegue ter uma boa visão assim das montanhas. É uma paisagem bem bonita mesmo. É uma pausa bem rápida que a gente faz, é o tempo de você desembarcar, ir até esse mirante, fazer algumas fotos e aí você já retorna pro barco. E aí depois que a gente volta pro barco também, é bem rápido, né? Porque eles não fazem mais nenhuma parada. E aí logo a gente já tá de volta no porto. Depois desse dia de passeios, a gente fez uma caminhada noturna pela Avenida San Martín e escolhemos para essa refeição noturna o El Mercado. Gente, acho que foi um dos lugares que a gente mais gostou, assim, de verdade. A gente, olhando assim o cardápio, tem uns preços um pouquinho mais salgados, só que a gente conseguiu umas opções bem acessíveis. A gente comeu nhoque, eu comi um nhoque de tomate com recheio de queijo e o do Jean foi um nhoque de mussarela. Gente, de verdade, não dava nada.
mas era muito saboroso o nhoque, viu? E também foi uma refeição que não ficou muito cara, então a gente super aprovou o lugar. E aí fomos então para o nosso terceiro dia. Esse terceiro dia a gente não pegou passeios durante o dia porque a gente sabia que ia precisar ter esse dia livre para fazer a troca do dinheiro, a retirada do dinheiro, né? Como que a gente fez? A gente fez aquele câmbio no primeiro dia para pegar uma parte, né, lá no Brasileiros em Ushuaia, para a gente poder gastar no primeiro dia de passeio que a gente teve. Mas o restante a gente mandou pela Western Union. A gente manda aqui do Brasil uma quantia em dinheiro, tem uma taxa que eles colocam, e aí a gente envia o dinheiro. É bom mandar um pouco antes para garantir que o dinheiro vai estar lá no dia da viagem para vocês retirarem, viu? A gente foi no Western Union do mercado Carrefour, que também é próximo ali da Avenida São Martin, dá para ir andando tranquilamente. E tem uma outra agência também da Western Union, mas a gente pegou essa do mercado. A agência da Western Union também é próxima do mercado Carrefour, então fica a critério de vocês. Abre às 9 da manhã, junto com o mercado. A gente chegou um pouco antes, porque algumas pessoas falavam que tinha bastante fila. Mas a gente que chegou cedo, abriu e já entrou, a gente não pegou praticamente fila nenhuma, só tinha uma pessoa na nossa frente. Então a gente conseguiu retirar o dinheiro tranquilamente. Aí depois disso, a gente voltou pro hotel, ficamos um pouco lá, tomamos café. E aí a gente saiu andar um pouco, tiramos algumas fotos, fizemos a foto de Ushuaia, né, aquela placa da cidade que tem o nome, né, que é uma foto também que vocês precisam fazer. A gente tirou a foto na placa que fica no porto também, né, que fala Ushuaia, fim do mundo. Então também é uma foto bem legal para vocês fazerem. Foi o dia que a gente também escolheu para visitar as lojinhas, então a gente comprou os presentinhos, as lembrancinhas para a família. Compramos esse copo também, que eu fiquei apaixonada, achei a coisa mais fofa, ele é artesanal, ele é feito lá na cidade mesmo. Compramos também barras de chocolate, tem uma loja que a gente gostou bastante, é Moala o nome da loja. E aí a gente comprou lá a barra grande, tem 7.000 e de 11.000, depende do sabor, né, que vocês vão escolher. E também tem umas barrinhas pequenas que custam 4.000 pesos. São barras bem saborosas, a gente gostou bastante. A gente almoçou no Bodegón Fueguino, também é um lugar bem gostoso, muitas pessoas falam de lá. O Jean comeu um filé de frango que a gente achou muito bem servido, tá? Mas é aquilo, é um filé de frango, gente, nada de especial. E eu fui provar o famoso cordeiro, né? Eu pedi um cordeiro com um molho de laranja e 1.000 folhas de batata. Gostei muito, assim, 1.000 folhas de batata eu achei super diferente com molho de laranja, então ficou bem saboroso. Mas assim, eu acho que por ser tão falado o cordeiro, eu esperava um pouco mais, gente. Eu não digo que eu comeria de novo, sabe? Mas estava bem bom. A gente andou nesse dia a avenida toda, são aproximadamente 2 quilômetros, acho que nem chega a isso de avenida. A gente levou uma meia hora andando, porque a gente foi bem tranquilo, a gente ia parando, entrando em loja, ia vendo tudo. E aí esse foi o nosso dia. E vamos falar então do que a gente fez nessa noite. Eu acho que é bom a gente falar que a gente não ia ter passeio essa noite, ia ser no dia seguinte. A gente ia fazer a Laguna Esmeralda de manhã e a experiência Antártida à noite. Só que a gente pensou, a Laguna é um passeio cansativo, né? Acho que é melhor a gente tentar mudar esse da noite pro dia que a gente tem livre, pra gente ter o outro dia só pra poder descansar depois da Laguna. E aí foi o que a gente fez, a gente conversou com o pessoal da agência e trocamos. Então, fomos fazer a experiência Antártida no Parque Austral. Primeiro que a gente no caminho, gente, já foi um caminho mega bonito, porque tava tudo com neve, coisa mais linda, e que inclusive foi outra raridade da nossa viagem. A gente viajou em maio e normalmente a neve só começa em junho, então a gente teve o presente de ter neve em maio. Nós dois nunca havíamos visto neve, então isso já foi um presente pra gente. Então, a gente chegou lá. Lá tem cabanas, né? Algo bem rústico mesmo. A gente tomou um chocolate quente e fizemos o passeio com quadriciclo, tá? Foi um passeio bem legal, é bem radical, assim. Tem a opção
vai 2 pessoas em cada quadriciclo e no meio do passeio vocês trocam. Aí para os 2 poderem pilotar. Eu não tive coragem, gente, porque eu achei que assim, o caminho é bem radical mesmo. O negócio balança, que é uma beleza. Então não, eu não fiz, tá? Mas tem essa opção para quem quiser, as 2 pessoas podem pilotar. Aí a gente acabou o passeio, tiramos fotos lá no quadriciclo e a gente faz uma pequena caminhada para ir até a cabana onde a gente vai ter o jantar, né? O fundi com música ao vivo. E aí que começa a magia. Então nesse caminho, né, a gente tava indo e olhando, né, pro céu, tudo. E aí eu vi uma manchinha vermelha lá no fundo. Já tinha escurecido, isso era por volta de 19 horas da noite. E lá o sol se põe por volta de 17 horas. Então já fazia um bom tempo, né? Aí a gente olhou pro céu, tinha uma manchinha, né? Daí eu até falei pro Jean, o que é aquilo ali? Daí ele falou, não sei, pergunta pro guia. Aí a gente foi e chamou, né, o nosso guia, o Nátio. E aí a gente perguntou, Nátio, o que é aquela manchinha ali? Aí ele falou, não sei, deve ser por causa do sol. Aí o Jean falou, tira uma foto, né, vai aqui. E eu falei pra ele, nossa, pensou se a aurora? Eu joguei pro universo. Aí eu tirei essa foto e a gente continuou a caminhar e entrou lá na cabana. Só que eu acho que eu deixei o guia com a pulga atrás da orelha, que ele ficou do lado de fora. Aí daqui a pouco ele entra e vai e chama a gente, vem ver porque tá aumentando. Quando a gente saiu, meu Deus do céu, gente, aurora. A gente viu uma aurora austral. Vocês têm noção da raridade disso? Assim, antes da viagem a gente tinha visto uma notícia que ia ter uma explosão solar enorme, né, por esses dias. E aí eu até comentei, né, falei pro Jean, nossa, mas não é a explosão solar que causa as auroras? Daí ele falou, e a gente sabe que é possível ter aurora austral, mas é extremamente raro. Então a gente até pensou nisso, mas eu falei, nossa, pensou que incrível seria? E aí, gente, simplesmente começou a acontecer. Tava tudo vermelho, um vermelho forte, né? E tem um especialista em aurora que a gente segue que ele fala que a aurora normalmente é uma experiência fotográfica. Você vê uma manchinha no céu e quando você fotografa, que fica mais forte, né? Na foto aparecem as cores com mais força. Mas, gente, a olho nu, aquilo tava vermelho de um jeito que eu não sei explicar. Tava muito forte. E aí, quando a gente tirava a foto, ficava mais forte ainda. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. E além disso, a gente viu uma aurora vermelha, que é mais rara ainda do que as auroras que costumam aparecer, as auroras verdes, né? Essas auroras boreais que a gente vê foto por aí. A gente viu uma aurora vermelha. E aí todo mundo ficou em êxtase, todo mundo saiu da cabana, começou a tirar foto, foi o evento, gente. Eu não conseguia focar no que estava acontecendo lá dentro. Tinha um fundi, tudo muito lindo, sabe? Fundi com música ao vivo. Mas eu ficava toda hora querendo sair para fotografar e ver mais. Era insano. Foi, assim, algo surreal pra gente, sabe? Mas a gente até quando voltou, foi pesquisar, estava sendo noticiado, aconteceu auroras por toda a América, né? Nos Estados Unidos aconteceu... Na Europa também teve, lá na França, então foi um evento mesmo único, um evento muito raro. E a gente presenciou isso, foi, assim, incrível, gente. Foi mágico. E também preciso falar, a experiência Antártida foi ótima, lá a gente tinha um fundi, a música ao vivo, foi um clima muito gostoso, né, era um cantor típico. A gente até tava lá conversando com eles, né, e eles mesmos falando que eles nasceram lá, cresceram lá e nunca tinham visto uma aurora austral. Então foi uma noite, assim, mágica para ficar para a história. E vamos falar do nosso quarto dia. Nesse dia, a gente fez o trekking da Laguna Esmeralda e buscaram a gente por volta de 8 horas da manhã. Eles levam a gente até uma parte do caminho. E aí lá a gente desce do ônibus, eles nos entregam os grampones e um bastão. Os grampones, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, a gente coloca isso na nossa bota para ajudar a gente a andar pela trilha, porque tem muito gelo, escorregadio, ele dá mais firmeza pra gente.
O bastão também ajudou super, me apoiei nele várias vezes, porque o caminho por conta da neve não é muito fácil. Aí tem outra recomendação. É obrigatório, né, nesses casos, principalmente quando tem neve, ir com roupas impermeáveis. Então, o que a gente fez? A gente até tinha comprado algumas roupas, só que a gente ficou na dúvida se a nossa seria suficiente. Então, a gente alugou na Rental Fim del Mundo. Quem fecha os passeios com a Brasileiros em Ushuaia tem 10% de desconto. Então, lá a gente alugou um par de botas para cada um par de luvas impermeáveis e 2 calças também impermeáveis. Porque a gente pensou, eu não quero não poder me jogar na neve por causa de roupa. Então eu quero ter certeza que a roupa vai me permitir fazer isso, entendeu? Foi essa jogada. Então a gente pegou uma diária dessas roupas, deu 47.500 pesos, tá? Isso com o desconto, né? Não, sem o desconto. O desconto foi aplicado depois, aí foi um desconto de 10%. Então a gente já estava com as roupas adequadas, começamos então, além disso a gente colocou muita roupa, porque algumas pessoas que tinham feito o passeio falaram pra gente que, principalmente quando chega lá na laguna, é muito frio, assim, de falar de não sentir ponta dos dedos, dos pés, que é muito frio, então a gente se encheu de roupa por baixo, fomos bem fofinhos. Então, logo no começo da trilha, a gente passa pelo bosque ali dos Huskies, né? Que tem várias experiências de passeio que inclui os Huskies. E aí lá a gente passou próximo de onde eles ficavam. Eles são lindos, né? A única coisa que deixou um pouco triste foi ver eles presos, né, na coleira, né, numa corrente. Então eles estavam lá deitadinhos, quietinhos. Mas eles são muito lindos. Então, sobre a trilha, são 10 quilômetros no total, né, de ida e de volta. É uma trilha de nível fácil a médio, porque o trecho que eu achei mais difícil foi um trecho de subida que tem. Então a gente era um pouco íngreme, né? Acho que foi uns 10 minutos esse trecho, não é muita coisa. Então era uma subida, né? A gente se apoiava bastante no bastão, tinha que pisar bem firme para não escorregar. Foi assim, eu acho que o momento um pouco mais difícil da trilha. Mas eles fazem várias pausas durante o caminho pra gente tomar água. E no banheiro, que no caso o banheiro é orgânico, gente. É isso mesmo, vou fazer essa trilha, vai fazer xixi no mato se quiser, tá? Não tem outra. Eles dão pra gente também um saquinho com lanche. Vinha um lanche bem saboroso, parecia um recheio algo semelhante ao salpicão que a gente come aqui no Brasil. 2 alfajores, uma água, um suco de caixinha e uma barrinha de cereal. Então vem tudo num saquinho pra gente poder comer. Fomos com 2 guias, a Liz e o Iago. A gente ficava com uma guia na frente e o Iago ia fechando lá atrás para garantir que ninguém se perdesse. E a Liz, ela ia contando pra gente também sobre as paisagens que a gente estava vendo, das montanhas, que montanha que era. Ela conhecia muito bem tudo aquilo, então ela foi ensinando muita coisa legal pra gente. E chegamos na laguna. Mas o que aconteceu? Como tinha nevado, eu falei pra vocês, né? Essa neve rara aconteceu para nos receber. Então a laguna estava completamente congelada, tá? Era tudo branquinho, branquinho. Eu vou pôr aqui pra vocês uma foto de como normalmente é a laguna no verão. É uma paisagem linda, né? Encantadora, com muitas cores. Mas no inverno, que no caso a gente não foi no inverno, mas ganhou uma paisagem de inverno, a laguna é toda branquinha, totalmente congelada. No inverno, normalmente, eles até deixam você ir até o meio da laguna, tirar uma foto bem lá no meio, assim. Só que a nossa guia recomendou que a gente não fizesse isso. Por quê? Como é uma neve fora de época, que tinha acontecido naquela semana, não estava tão frio assim como o frio de inverno. Eles não sabiam quanto de neve, quanto de gelo, né? Quanto que aquela laguna realmente estava congelada, qual a profundidade daquele gelo. Então eles pediram pra gente não arriscar, até porque ninguém ia querer se afundar naquele lago gelado, né? Deus me livre. Então acabou que pra gente que nunca viu neve, o caminho em si, tudo que estava ali em volta foi muito mais prazeroso, assim, a gente se divertiu muito mais
do que com a própria laguna em si. Foi uma paisagem linda, gente. É lindo ver tudo aquilo coberto de gelo. Mas a neve em si foi a atração pra gente. Aí a gente volta, né? Eles ficam pouco tempo lá na laguna, viu, gente? Ela fala até pra gente, a guia fala, que é pra ser confortável, né? A gente faz uma parada lá, a gente come o lanche. Mas quando a gente começasse a perceber que os dedos estavam ficando doloridos, começando a congelar os pés, né? Que a gente avisasse eles para poder já começar a voltar. Porque é isso, gente. Enquanto a gente tá andando, a gente não sente tanto frio, dá até um pouquinho de calor. Mas quando para, né, que o corpo vai começando, né? A gente já vai começando a sentir o frio, gente. E aí já vai começando realmente a dar essa sensação. Então, começamos a voltar. Na volta rolou até um esquibunda, aquela subida que a gente falou que era um pouco mais íngreme, a gente desceu escorregando ela, tá? 2 crianças. E foi bem tranquilo, a volta a gente fez bem mais rápido que a ida. Aí a gente teve um outro acontecimento na nossa volta também, a gente teve a visita de uma raposa, tá? É bem difícil ver raposa, normalmente elas ficam mais escondidas. Mas aí apareceu uma raposa pra gente, a gente conseguiu filmar, tirar foto. Parecia que ela tava fazendo pose pra gente, foi bem legal. E aí o que eu recomendo? É uma trilha que ela é totalmente demarcada. Tem marcas nas árvores, a trilha em si também ela fica demarcada por passos, tudo. Só que a gente recomenda ir com guia, gente. Por quê? Dependendo da época que você pegar, se tiver nevado ou chovido, a trilha pode sumir. A trilha pode ser apagada e você pode acabar se perdendo. Sem contar que a gente viu algumas pessoas indo sozinhos, né, sem guia, com sapatos inadequados, né, sabe? A gente vê que não é impermeável, ou então que tem mais risco de escorregar, até porque eles não estavam usando grampones. Então, pela segurança, é melhor ir com um guia local que conhece o caminho, sabe? Se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, ele vai saber o que fazer. E a gente recomenda muito o da Brasileiros em Ushuaia. A gente gostou muito do passeio e são guias assim que foram maravilhosos com a gente. E aí a gente terminou a trilha por volta de 14 horas e o ônibus trouxe a gente até o nosso hotel. Então chegamos, acho que era quase 15 horas quando a gente voltou pro hotel. Aí então nós voltamos do passeio, descansamos um pouco no hotel. E aí depois a gente saiu, né, deu mais uma volta lá na avenida, fizemos uma pausa, comemos um gelato lá na Frido, né, eu comi um pequeno que custou 3.500 pesos, o Jean comeu um cucurucho, que custou 4.200, né, que é na casquinha. E assim, recomendamos, gente, gelato de doce de leite, maravilhoso, tá? Muito bom, doce de leite de lá, acho que em tudo que a gente comeu era maravilhoso. E o gelato de pistache também, gente, ó, uma delícia, tá? E aí depois disso a gente saiu, deu mais umas voltas ali. E à noite a gente escolheu jantar no Cuar, tá? A gente achou os valores bem em conta também. A gente achou muito bem servidos. Assim, a gente fomos de peixe nessa noite. Eu comi uma truta, o Jean comeu um salmão. E tudo ficou por volta de 25 mil pesos e... gente, realmente, muito bem servido, eu nem aguentei comer tudo meu. E muito saboroso, de verdade. E vamos falar sobre o nosso 5º e último dia. Esse foi o dia de nos despedirmos de Ushuaia. A gente começou o dia, mais uma vez, caminhando pela Avenida São Martim. Paramos no Tantessara, né, uma cafeteria que tem lá. A gente tomou um chazinho bem saboroso para esquentar do friozinho que tava. Depois a gente parou numa outra loja de chocolate, a Honecker, onde a gente comprou alfajor, muito gostoso, gente. A gente pegou uma promoção, ainda foram 2 caixas por 9.000 pesos. E pagando em dinheiro ainda tinha desconto ainda de, acho que 15%, que ficou ainda mais em conta. E muito gostosos, viu? A gente até pensou, nossa, tá em promoção, será que é bom? Muito bom, gente. Recomendo. Aí depois disso a gente achou que não compensava almoçar, a gente já tinha tomado um café bem reforçado no hotel. Aí a gente só parou numa outra lanchonete lá, Big Pizza, e a gente comeu empanadas. A gente comprou, lá custa 950 pesos, é uma empanada num tamanho razoável, não é grande, gente.
E aí já fica a dica, tá? Se você é um brasileiro que vai lá e às vezes você não sabe, tem lá a opção de cardápio em português, tá? Nesse Big Pizza, porque tem alguns nomes dos sabores que podem enganar. Inclusive, o Jean pegou um de carne picante, que gente do céu, o que é daquilo? Mas enfim, o restante muito saboroso, tá? Valeu a pena. E aí, o transfer da Brasileiros em Ushuaia pegou a gente no hotel por volta de 1 da tarde. Eles sempre pegam 2 horas antes do horário que o seu voo está previsto sair. Fomos então para o aeroporto de Ushuaia. O nosso voo saiu por volta de 15h30. Chegamos em Buenos Aires, era 18 e pouco. E aí lá a gente pegou o voo só mais tarde, foi umas 21 horas, 21h30 que a gente saiu. E aí acabamos chegando no Brasil por volta de meia-noite. Eu acho que essa viagem foi uma experiência assim inesquecível pra gente. Recomendo irem para Ushuaia. Eu acho que tendo a possibilidade voltaremos para Ushuaia. Talvez para fazer ainda emendar, né, fazer outros passeios que a gente gostaria, acabamos não conseguindo. E até também para ir para El Calafate, El Chatém, que indo de Ushuaia são lugares mais próximos, que também tem paisagens incríveis. Mas, gente, de verdade, conheçam Ushuaia. Ir para o fim do mundo é mágico.